Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje, então, vamos continuar a estudar este livro aqui, Encontro com a Paz e a Saúde, da série psicológica Joana de Ângeles, né? Eu selecionei alguns tópicos aqui para que a gente pudesse fazer uma reflexão a respeito dos temas que são apresentados, não é? E, inicialmente, na apresentação, nós temos aqui uma frase bem realista. Aliás, como toda a doutrina espírita, ela tem uma base assim, muito realista nos seus fundamentos, nas suas mensagens. E o primeiro parágrafo aqui já se inicia da seguinte forma, né? Analisando o atual comportamento humano, não parece dúvida de que a sociedade terrestre encontra-se enferma. Vejam que afirmação, gente, né? Sociedade terrestre encontra-se enferma. Lembrando que estamos numa transição planetária, né? Um planeta de provas e expiações. Então, esse conceito aqui que se inicia este livro, né? Encontro com a Paz e a Saúde, a sociedade terrestre encontra-se enferma. E é desse jeito que nós devemos encarar as dificuldades como uma enfermidade. E aqui, logo em seguida, já há uma explicação sobre essa situação, né? Numa triste demonstração da predominância dos atavismos ancestrais, que não foram superados com o advento da razão, do discernimento dos sentimentos do amor, né? Então, nós somos espíritos, seres que estamos aqui na idade da razão, segundo Joana de Ângeles, há 10.000 anos, né, quando começou toda a civilização, né, lá no Oriente, Egito, Grécia, mas é colocada essa data há uns 10.000 anos que estamos nesse processo de uso da razão, né? Então, aqui já vamos nesse racionalismo espírita, vamos dizer assim, um fundamento inicial aqui que Joana de Ângeles nos apresenta é que soluções devem ser propostas pelos grupamentos. Nós temos que pensar no social, sempre. Mas será no indivíduo que devem trabalhar as bases do ajustamento, as diretrizes do reequilíbrio, os valores éticos em benefício da sua saúde física, emocional, psíquica e moral, ante o compromisso inadiável da conquista da paz. Então, a base é sempre coletiva. Nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar todos como filhos de Deus, numa irmandade. Mas a nossa reforma será individual, né? A nossa proposta será sempre individual. Nós devemos individualmente pensar na nossa evolução interna. Se quisermos mudar o mundo, nós vamos começar mudando a nós mesmos, né? Então, é esse fundamento individual. Então,
nesse processo que nós estamos de evolução, que há 10 mil anos, né, nesse uso da razão, nós estamos sempre evoluindo, sempre nos transformando, sempre no progresso, né? Nada obstante, até ser alcançado o estágio transpessoal, muitos resíduos desses experimentos evolutivos permanecem nos períodos diversos do pensamento. Quer dizer, como seres milenares e como essa experiência milenar neste planeta, né, nós temos no nosso inconsciente muitos resíduos de experiências não bem-sucedidas e que precisamos trabalhar em cima dessas experiências, né, para superar marcas aflitivas que se apresentam como transtorno de conduta emocional, perturbações psíquicas sutis ou profundas, complexos e repressões de vária ordem. Né? Então, nessa análise interna que devemos fazer, para termos um encontro com a paz e a saúde, nós devemos entender o mecanismo, o processo do funcionamento da nossa mente, da nossa consciência, né? E detectar, trabalhar em cima dessas marcas aflitivas, transtornos de conduta emocional, perturbações psíquicas sutis ou profundas, complexos, repressões e tudo mais. Então, nós já vamos formando aqui uma ideia, assim, de uma linha da orientação de Joana de Ângeles, que tudo caminha para uma reflexão interna, né? Para um autoconhecimento, para que possamos descobrir, né? Talvez ainda não tenhamos descoberto quem somos, quem realmente somos, né? Aqui, no capítulo Autoconsciência, né, Joana de Ângeles nos recomenda o seguinte: a saúde emocional, né? Devemos pensar na nossa saúde emocional, como que está a nossa saúde emocional. De par com a espiritual e a psíquica, revela-se a partir do momento em que o indivíduo sai das províncias sombrias das dependências externas e viaja na direção da autoconsciência, objetivo primeiro do processo de autoconquista pelo self. Self podemos traduzir como o si mesmo, a nossa essência divina, o que realmente somos, né? Quem somos? Nós somos, quer dizer, essa palavra que se usa na psicologia, que o Jung usa, o self, quer dizer, o conhecimento de nós mesmos, né? Então, nessa passagem aqui, devemos retomar aqui o conceito de Jung, que Joana de Ângeles sempre também retoma, que é o conceito de sombra, né? Nós temos o ego, que é justamente essa nossa personalidade, e como nos apresentamos na sociedade, como que achamos que nos apresentamos também, como pensamos que somos, o ego. Temos o self, que é a essência divina. E temos também a sombra, né? Temos esse lado de sombra que trazemos nesse período evolutivo, né? E a recomendação aqui é para que saiamos dessa sombra, províncias sombrias das dependências externas. E esse lado de sombra é justamente
essas províncias sombrias que habitamos, né? Vamos dizer, estamos nessa paisagem mental, podemos estar, né, nessas províncias sombrias, né? O objetivo primeiro do processo de autoconquista. Então, uma autoconquista. Contamos com a ajuda da espiritualidade, contamos com a ajuda da doutrina espírita, né? Mas tudo gira em torno de uma autoconquista, né? Saindo dessas sombrias das dependências externas. Agora, quando a gente fala de sombra, né? Às vezes a gente pensa um pouco, fala, bom, mas isso é um pensamento muito negativo aqui, e a doutrina espírita sempre procura nos elevar ao máximo, assim, o padrão vibratório, né? Mas nós temos que encarar também o lado sombrio, gente, que nós temos, não o que os outros têm, mas que nós temos, que constitui a nossa psicologia, que constitui a nossa mentalidade, né? O nosso funcionamento interno tem esse lado sombrio também. Essa sombra, nós negamos ou não queremos falar dela, né? É um lado que a gente não quer falar sobre sombra, da nossa sombra. Se tiver que falar da sombra dos outros, eu falo, olha, olha, muitas sombras aí dos outros, né? Aponto defeitos dos outros também, é muito fácil isso. É com grande facilidade que a gente aponta defeito dos outros, né? Mas é muito difícil, gente, esse processo interno de a gente entrar dentro de si mesmo, né? E equacionar ali e buscar uma solução. Então, se nós falamos de sombra, no sentido de que possamos reconhecer a estrutura interna da nossa psique, da nossa psicologia, que possamos realmente aceitar quem somos, porque o lado de sombra, né, segundo Joana de Ângeles, impede que aceitamos quem somos, né? Tudo caminha assim para um processo de desconstrução do ego. Mas aí temos que entrar nesse caminho com muita prudência, com muito amor, com muito entendimento, muita sabedoria, buscando sempre a ajuda da espiritualidade e, se preciso for também, ajuda de profissionais, psicólogos, terapeutas e tudo mais, para que possamos internamente nos entender, não é? Mas por que isso? Senão vamos ficar como estamos, à margem da evolução, né? Então, vamos encarar essa desconstrução do ego como um processo de autoconhecimento, é um processo, né? Que nós vamos ali nos inteirando por que somos desse jeito, o autoconhecimento, né? Por que agimos de um jeito e de outro, enfim, é o autoconhecimento, né? O conhece-te a ti mesmo, né? E prosseguindo, Joana de Ângeles nos recomenda o seguinte: em realidade, no despertar da consciência de si, surge o conceito de destinação, de imortalidade, de autoconhecimento, de valorização dos conteúdos. Ao mesmo tempo que nós trabalhamos esse nosso lado de sombra, que faz parte da nossa estrutura psíquica, né? Esse lado de sombra, esse lado, vamos dizer, mais de porão, né? Se a gente pensar assim na nossa mente como uma casa, ali seria mais o porão, lá mais o lado escuro, vamos dizer assim, né? O caminho aqui, então, é o autoconhecimento, valorização de conteúdos, de estímulos a novas descobertas saudáveis e as significativas realizações. Vamos pensar um pouquinho, pesar um pouquinho nessas palavras de Joana de Ângeles, né?
novas descobertas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos abrir a nossa vida com uma renovação, com novas descobertas. E que as realizações sejam muito significativas, muito importantes, tenham muito significado. Porque quando a grande questão é entender o problema. Quando esse problema ele assume um significado, agora estamos entendendo por que é desse jeito, né? Por que eu sou assim, o assado, por que essas dificuldades se nos apresentam. Lembrando sempre, nós temos discutido muito às terças, conversado, né, no Evangelho no Lar, de terça-feira, né? Temos tido, assim, muitas e profundas, assim, reflexões que nos indicam, assim, certas conclusões, né? E uma delas é que, justamente, esses problemas que nós podemos estar atravessando agora, eles vêm do passado, né? Vêm de outras experiências e podem ser os mesmos problemas e que não conseguimos resolver em outras vidas, mas agora surge mais essa oportunidade para resolver, para que possamos resolver. Então, essa situação que nós passamos, essa dificuldade, pode não ter nada de novo, né? Não representa o novo. O novo é a superação, é o entendimento, é o conhecimento que possamos ter para, né, conseguirmos superar essa situação e entrarmos em outras espirais evolutivas. As espirais evolutivas. Aqui o livro também diz o seguinte, ó, nesse planeta, esse sistema de evolução, mas em outros planetas são outros sistemas que ainda nós não conhecemos, né? Então, estimula as novas descobertas. A nossa vida tem que ser estimulada a novas descobertas, o novo, a renovação, a reconstrução. Saudáveis e significativas realizações que realmente têm um significado. Prosseguindo aqui, o indivíduo retira do seu passado as experiências geradoras de conhecimento, mas não se detém nele, superando as ocorrências e criando novos embates de despertamento pessoal. Então, a recomendação do Joana de Ângeles é o seguinte, que nós façamos, assim, uma introspecção do passado, mas que saibamos lidar com o passado, porque às vezes podemos ficar ali presos a essas vibrações do passado. Então, a recomendação aqui é o seguinte, o indivíduo retira do seu passado a experiência geradora de conhecimentos, mas não se detém nele, superando as ocorrências e criando novos embates de despertamento pessoal, a fim de que as névoas das memórias transatas não interfiram na claridade de suas reais aspirações, né? Podemos estar acorrentados ao passado, né, desta vida e de outras vidas, e isso nos impede a evolução, né? Prosseguindo aqui, a vida racional em si mesma exige uma contínua renovação de conceitos. Essa renovação, essa busca pelo novo. Então, nós vamos vendo o nosso passado, nossas experiências, né? Mas com muito equilíbrio, vamos superando essas dificuldades para tentarmos sair desse, vamos dizer assim, exagerando um pouco, desse marasmo, né? Se me permitem dizer assim, desse marasmo que às vezes podemos nos encontrar, que a gente não entende por que o mundo está desse jeito, né?
de modo a ampliar os horizontes existenciais. Vamos ampliar nossos horizontes, né, que podem estar muito estreitos, fechados, e melhor compreendê-los, mesmo que a perder-se no infinito. Para isso, o conhecimento desempenha um papel relevante ao lado da emoção, que deve ser direcionada para o equilíbrio ético e a estabilidade saudável, operando com segurança esse recurso em benefício do controle sobre as demais funções da maquinaria orgânica. Então, há muita referência aqui à nossa parte interna, à nossa psicologia, como mecanismos, como processos, como uma maquinaria, né? Como engrenagens mentais, né? São todas imagens assim, mais visuais, que Joana de Ângeles utiliza para termos assim uma certa claridade, mais assim firmeza assim nesses conceitos. É indispensável que o esforço para manter a emoção em harmonia seja parte do programa da consciência de si, né? Manter a emoção em harmonia, está aqui um desafio para nós, gente. Manter a emoção em harmonia, né? Consciência de si. Porquanto qualquer variação de humor, do intempestivo gargalhar ao profundo cismar, sempre expressa desequilíbrio no vasto campo da emoção. Então, aqui é o caminho do meio que nos recomenda, né? Nem sermos uma pessoa assim do gargalhar, que tudo é maravilhoso, né? Mas também, eu uso aqui uma expressão muito interessante, né? Aqui a expressão que usa é o seguinte: profundo cismar, né? Profundo pensamento. Estou muito preocupado com determinada coisa, estou assim refletindo, estou querendo me aprofundar, tal. Então esse profundo cismar também é negativo, né? Como também o gargalhar assim tem um motivo, né? Em razão da prudência que deve viger no comportamento saudável de todo aquele que se liberta das heranças dominantes e procedentes da natureza animal, né? E muito dos nossos comportamentos estão lá há milênios, estão lá né? Se há 10 mil anos nós estamos aprendendo a usar a razão, né? Muitos desses comportamentos, desses atavismos, né, que nós temos, podem estar lá no passado. Logicamente, as demais expressões passam a merecer identificação, porque a consciência em processo natural alcança o nível de autoconhecimento de si mesma, né? Veja que interessante, né? Eu tenho que ter consciência, né, da própria consciência, né? O conhecimento de si mesma, para que nossa vida não seja assim, levada assim, que, olha, não sei o que está acontecendo, não sei o que acontece comigo, não sei, vou sendo levado aí, vou empurrando com a barriga, e assim vai. Não é essa a recomendação que Joana de Ângeles nos dá, pelo contrário, né? Então, mas tudo isso é um trabalho, né? Trabalhando os instintos que se submeterão ao controle da razão, né? Então, nós temos um instinto e o sentimento. O sentimento os nobres sentimentos, nós podemos elevar os sentimentos. E temos que trabalhar com os instintos animais também, que vêm dessas reminiscências que podem estar lá na pré-história e que trazemos até hoje, né? Esses insights, né? Instintivos, agir por instinto, né? Que submeterão ao controle da razão, funcionando dentro dos mecanismos necessários à sua finalidade. Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte também:
nós dificilmente agimos, nós apenas reagimos. Estamos aí na reação e devemos ter um programa próprio aí do nosso autoconhecimento, né? Da nossa renovação. De imediato, a consciência, o self, né? E essa palavra consciência e autoconsciência e autoconhecimento, gente, é a chave aqui para um entendimento de quem nós somos, né? O self constata a necessidade de trabalhar movimentos corporais, estabelecendo linhas de comportamento equilibrada, a fim de que todo o conjunto orgânico expressa em ordem, facultando a harmonia geral da máquina biológica, né? Em várias partes do livro aqui é colocado que temos que ter essa harmonia entre o físico, né? Aí a nossa necessidade de exercício, de um tratamento de saúde, da nossa preocupação com o físico, não descuidar dessa o que ele chama aqui da máquina, do que ela chama máquina biológica, né? E, então, nessa análise, devemos ver bem onde é que estamos, né? A nossa paisagem mental, né? Onde é que estamos, na nossa casa mental, né? Lembro de uma passagem assim da literatura espírita, né? Que estavam aqui, vieram aqui na crosta terrestre, né? Alguns espíritos e ficaram muito preocupados de ver o ser humano caminhando na rua, assim, cada um com uma preocupação, mal-humorado, pessoas assim, sempre excessivamente preocupadas, né? Essa observação da espiritualidade. Abre-se, então, a perspectiva para a contemplação da paisagem terrestre, que nós, às vezes, não observamos, gente. Hoje, por exemplo, a sol, né? Nesses dias de frio, nós vimos a importância do sol. O sol é o Cristo em nossa vida, gente. É o chamado rei solar, né? Não tem nada a ver com aquele sofrimento, aquela crucificação, né? É o rei solar, né? E nós pudemos constatar a importância do sol. Esse sol é o Cristo em nossa vida, né? O Cristo solar. Abrem-se, então, as perspectivas para a contemplação da paisagem terrestre, das cores que vestem o mundo, das ocorrências da natureza mais sutil, né? De toda essa sutileza que há na natureza, como o canto, a música, a pintura, a meditação, a prece, a comunhão com outras mentes em sintonia superior, né? Que é muito importante que estejamos em sintonia com mentes superiores, em companhia com a espiritualidade superior. Será que nós temos essa preocupação, essa capacidade de estarmos ligados, né? Nessa paisagem mental com as mentes superiores, né? A yoga, a meditação, a conversação estimulante e inspiradora, né? Selecionei aqui mais alguns trechos aqui, né, para que possamos aqui conversar a respeito desse livro. A consciência objetiva transcende a razão linear cotidiana e se identifica com o uno, participando da harmonia cósmica, né? Os sábios da antiguidade já falavam muito sobre heresia, né? Mas não vamos entender heresia como a igreja fez, quer dizer, heresia é quem não segue uma doutrina, né? Então, você é um herege, você está fora da doutrina, né? Mas nós cometemos aqui uma heresia, a heresia da separatividade, gente, que todos os grandes mestres, Jesus nos ensina, e nós nem sempre aceitamos internamente esse princípio, né? É o que se chama da grande heresia da separatividade. Essa heresia da separatividade é quando a pessoa
põe na cabeça, acha que ela está separada de Deus, do universo, da espiritualidade, né? Então, ela se fecha em si mesma. Aí que surgem os problemas, fica uma paisagem mental muito obscurecida. E então, nós não podemos em nenhum momento nos distanciarmos desse conceito que não estamos separados, não, estamos numa união universal, estamos unidos com Deus, né? Participando da harmonia cósmica. Aqui, gente, vamos entender que existe uma harmonia universal, o equilíbrio universal de planetas, galáxias, mas nós podemos achar que está tudo desequilibrado, porque a nossa mente não está equilibrada, então não vejo nenhum equilíbrio no mundo, nenhum equilíbrio na natureza. A individualidade liberta-se do ego e faz-se irmã da natureza de todas as criaturas que existem, todos os seres da criação, mantendo o relacionamento vibrante com as energias universais e os seres que habitam outras dimensões vibratórias, outras dimensões, né? Então, devemos estarmos em sintonia com a espiritualidade superior, com seres que habitam outras dimensões vibratórias, que também nós não alcançamos, não entendemos no momento, né? E energias universais. Às vezes, podemos sentir que estamos sem energia. Por quê? Porque estamos desconectados com essa energia universal. Estamos desconectados com o todo. Estamos desconectados com a natureza. Estamos desconectados, que hoje está fazendo sol, né? Um belo dia de sol aqui. Mas devido aos nossos problemas pessoais, não sabemos nem se tem sol, se não tem, né? Podemos estarmos assim numa paisagem muito confusa, né? O que Joana está nos recomendando é que possamos mais claridade, mais racionalidade, mais conexão da nossa vida com todo o universo. A paranormalidade que começou a desabrochar no nível anterior, quando a emoção rompeu o ciclo vicioso das paixões, engrandecendo-se, torna-se um sexto sentido. Isso é muito importante, né? O sexto sentido. A doutrina espírita nos dá muita orientação, aliás, é um dos trabalhos básicos, né? A mediunidade, este sexto sentido, é que se abram as nossas intuições, o nosso conhecimento, um sexto sentido, gente. Devemos buscar esse sexto sentido, né? Essa conquista libera o indivíduo de todo e qualquer sofrimento da ansiedade, do medo de ter medo. Nós temos muito medo de ter medo, né? Isso nos apavora. Olha, aquela situação vai me dar muito medo. Então, antes de ter o medo, eu já sinto o medo, né? Dos conflitos. Expandindo-se a consciência plena é estágio superior da peregrinação terrestre. Então, é a expansão da consciência, a expansão da nossa visão, do nosso conhecimento, novas propostas de vida, ampliar nossos horizontes, entrarmos em sintonia com seres que habitam dimensões superiores. Aí nós vamos expandindo a nossa consciência. Ora, pelo contrário, podemos estar em momentos da nossa vida que estamos contraindo a nossa consciência, está tudo contraído, está uma confusão, né? Em vez de observar toda essa harmonia cósmica,
eu posso pensar que estou aqui num manicômio, não é uma loucura, tudo isso daqui não tem sentido, não tem pé nem cabeça, não consigo entender o porquê da minha situação. Não consigo entender. Aqui, relembrando mais uma vez o Dr. João aqui, né, que falava sempre o seguinte: como você não sabe o que está acontecendo com você, você está sempre aqui, né, Alfredo? Você está sempre aqui no centro, você está sempre vendo, você está sempre tratado aqui, você não sabe o que está acontecendo com você. Aqui, lembrando aqui o Dr. João, né, suas memoráveis palestras de sexta-feira, né? Então, essa conquista libera o indivíduo de todo e qualquer sofrimento, expandindo-se a consciência. É estágio superior na peregrinação terrestre. É nesse nível que alcançam a inteligência lúcida, a imaginação ideal e a criatividade, a imaginação, que devemos também usar essa ferramenta da imaginação, de uma forma positiva, evidentemente. Agora, se eu uso a imaginação de uma forma negativa, começo a projetar imagens totalmente destrutivas, negativas, de pessimismo, né? Então, tudo isso vai formando um conjunto nessa nossa análise da nossa paisagem interior, da nossa casa mental, da nossa vida interior, né? A imaginação ideal e a criatividade desprovida de sonhos e enganos, sem os arquétipos habituais na área da superconsciência, desvendando o porvir, logrando o vir a ser, gente. Nós temos que pensar do passado, sabermos analisar nossas experiências do passado, vivermos o presente e pensar sempre no vir a ser, no futuro, né? E aqui, nesse estágio de realização, de iluminação, né, que devemos considerar todas essas informações aqui como caminho para a iluminação. Iluminação, reforma íntima, né, autoconsciência, né? Alcançando-se a consciência plena, logra-se o estágio superior. E aí, durante essa inabordável conquista, que se atinge o Cristo cósmico, penetrando-se no entendimento do mecanismo universal nas leis da vida. Esse Cristo cósmico, esse Cristo, é o si, é o self. Lembrando aqui também as palavras do Valnei, né? Palavras assim que, à primeira vista, fazia assim, muita reflexão, né? Né, Marli? Cristo não salva. É um exemplo, é um modelo. Não é isso mesmo, Marli? Cristo não salva. Para refletir, né? Para pensar. Nossa, em outras situações seria considerado assim uma abominação, né? Cristo realmente é isso mesmo. Cristo não salva. Cristo é um modelo, né? Para que nós atinjamos o Cristo cósmico que cada um de nós tem em si, né? É esse Cristo que nós temos que buscar dentro de nós mesmos, né? Como um modelo, né? E esse é o estágio luminoso, né? Joana de Ângeles, para essa iluminação, dá o nome de estágio luminoso, né? A grande meta psicológica existente já não é mais a personalidade que vive, mas a essência divina consubstanciada no ser que se liberta do cárcere das reencarnações para iniciar novos ciclos de evolução transcendental. Se libertar das encarnações, gente, não quer dizer que vamos, de imediato, assim, nos tornarmos anjos. Nós devemos já começarmos essa libertação
desses preconceitos, desses ativismos que trazemos de outras encarnações. Aí nós vamos nos libertando desse peso de outras vidas, né? Já estou finalizando aqui, para finalizar mesmo, né? Nesse atraente percurso, né, do autoconhecimento, é um atraente percurso, gente, porque vai nos libertar, vai nos dar bem-estar, vai nos propiciar o encontro com a paz e a saúde, no qual erro e a maldade são apenas experiências seletivas para a conquista da sabedoria. Acontece que nós não temos ainda essa visão de erros e maldade, né? Vamos dizer, entre aspas aqui, maldade, né? São experiências seletivas. O que se chama mal para nós, assim, de repente, pode ser um conceito que nos prenda ao passado. Nós não conseguimos ainda sair dessa questão do que é mal. Ainda pode ter um peso muito grande em nossa vida, né? Consegue-se a superação das angústias, do vazio existencial e dos sofrimentos, pois que tal é a meta da vida, ocorrendo o processo lenta e saudavelmente. Então, meus amigos, minhas amigas, esses foram os tópicos aqui selecionados, né? Resumindo, é um processo, gente. Quer dizer, que se usa de forma racional, evidentemente com apoio da espiritualidade, o processo de desconstrução do ego, né? E que possamos, assim, nos integrarmos às energias. Energia é uma palavra muito importante, a qual devemos sempre refletir, sobre a qual devemos refletir, porque às vezes podemos nos sentirmos sem energia, né? Mas essas energias cósmicas, essa abertura, né, para o equilíbrio universal, se todo o universo está em equilíbrio, né, devemos também nos inserirmos nesse equilíbrio. Então, era isso que a gente tinha selecionado sobre esse livro aqui, né? Evidentemente, há muito mais coisa aqui para se conversar a respeito, mas penso que procurei, assim, pegar o principal. Procurei, assim, convergindo, assim, para o essencial que a gente pode seguir no encontro com a paz e a saúde. Se alguém tiver